Eu sou Waverly Neuberger, coordenadora pedagógica do Programa de Educação Ambiental da Usina Três Irmãos. E vim aqui hoje falar com vocês do jogo Tietando a Energia. Eu acho que ninguém duvida que jogos vieram realmente para ficar na área de educação. E eles são extremamente vantajosos, porque as crianças adoram os jogos e elas aprendem muito jogando, não é verdade? A nossa ideia é essa. Jogos têm um quê de competição e isso sempre é interessante e importante porque anima todo mundo, não é? Mas esse jogo que a gente está propondo, além de competitivo, ele é bastante colaborativo e ajuda a desenvolver muitas habilidades, como trabalhar em equipe, como pensar sistemicamente, pensar nos problemas como um todo. O jogo é um jogo de trilha. Jogos de trilha nasceram na Idade Média, são super simples, não é? Você vai rolando um dado e aí andando as casas, e aí de acordo com a casa que você cai, você tem uma pergunta, você tem um castigo, alguma coisa do gênero. Além dessas casas, com todas essas peripécias, a gente vai ter os desafios intermediários. Os desafios intermediários são as casas onde o aluno para e aí ele vai ter que responder alguma pergunta. São 5 grandes temas: Rio Tietê, pesca, a produção de energia hidrelétrica, a fauna e as matas ciliares. Quando um aluno cair nessa casa, ele irá chamar um colega, e vai ser o colega que está em último lugar, para responder os desafios junto com ele. Ele vai ter 3 minutos para fazer isso e as respostas, tanto podem ser respostas diretas, ou podem ser respostas flexíveis, que são aquelas respostas que permitem mais de uma resposta. E aí, a cada resposta que ele dá, ele pode ganhar mais megawatts. A ficha com as perguntas e as respostas vai estar na mão do professor ou do mediador do nosso jogo. Quando chegar ao final do jogo, os alunos vão acumulando, conforme vão passando pelos desafios, o que a gente chama de megawatts, que é a moeda do nosso jogo. Quando chegar ao final do jogo, eles vão ter que pagar um pedágio. Se eles não tiverem a quantidade de dinheiro suficiente, eles voltam novamente para as casas para poder acumular esses megawatts para poder pagar o pedágio. Por isso é tão importante frisar que o jogo também é um jogo de colaboração. Não é simplesmente ter sorte e ganhar e chegar rapidinho, porque tem que chegar e responder as perguntas e acumular a quantidade de megawatts necessária para poder chegar na fase final. Fase final tem o desafio final. Esse desafio final um pouco mais complicado. Esse desafio final, ele vai ter que fazer uma atividade, é uma proposição de um problema para ele resolver. Chegou a primeira pessoa que está jogando lá, chegou no desafio final. Vem um outro, vai ter que esperar o próximo chegar, porque é sempre dupla, tá certo? Para poder começar a fazer o desafio final. Aí quem chegar por último, qual a dupla que se formar por último? A dupla que se formar por último vai ser meio complicado, porque vai ter menos tempo do que aquela que se formou primeiro. Essa vai ser a única desvantagem, certo? A gente conta 10 minutos a partir da formação da última dupla. E aí eles têm que bolar alguma coisa que é o desafio final, a proposta do desafio final. O desafio final vai ser apresentado, o mediador, que é o professor, tá certo? Vai julgar quem fez o melhor desafio final e, portanto, a dupla que vai ser vencedora do nosso jogo. Então, rememorando, jogo de trilha, aplicando conhecimentos sobre a região que tem a ver com mata ciliar, com pesca, com a fauna, com a produção de energia elétrica e com o rio Tietê. Usando não só a competição, como a colaboração e trabalhando todos esses conceitos num ponto de vista bastante interessante. O jogo vai estar depositado lá no nosso site www.tijoá.com/meioambiente/programa de educação ambiental. E a gente tá louco para ouvir de vocês como é que foi a aplicação, se os alunos gostaram, quais são as ideias que vocês têm, porque os desafios finais vocês e os desafios intermediários vocês também podem bolar os seus, certo? O jogo pode funcionar como uma plataforma também. E aí aguardamos o retorno de vocês.